Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais uma live da segunda-feira. Nosso convidado já está na espera aí, o Pio, né? O bate-papo, né? Hoje é uma live de bate-papo, né? Com participação do chat, né? Já tem pessoas esperando o chat, já tem. Deixa eu ver quem. Isso. A Selma, né? A Selma, você gosta do Pio, né, Selma? Até o dia que o Pio tá aqui, a Selma aparece, né, Selma? É, Selma. Tá com o nosso canal há muito tempo, né? Selma duas vezes, a Gina também. Beleza. Uma boa noite a todos. Boa noite, Pio. Boa noite, José Celso. Boa noite ao pessoal do chat que já está aí, a Selma. Boa noite, Selma. É que eu sou um torcedor inveterado para que a Selma visite logo a AC lá em Avalon, e ela vai. Muito em breve ela vai estar lá. A Gina também está conosco, que é também uma pessoa que a gente já aprendeu a gostar, e quando a gente aprende a gostar, não tem como ser diferente, né? Também o Wander está aí conosco agora, é um prazer enorme estar aí com ele. Já estivemos juntos também em uma outra live no canal dele. E as coisas assim, elas vão caminhando sempre para melhor, né, José Celso? Vamos sempre para os lados mais positivos, para aumentar essa nossa frequência, que é tudo que nós precisamos, porque nós já comentamos aqui por diversas vezes, as pessoas sentem que estão meio abatidas, e nós já comentamos aqui. Temos que estar atentos, porque a anomalia está aí, está funcionando sobre nossas cabeças, e se nós a utilizarmos de maneira benéfica e em favor dos nossos projetos positivos, pode ter a certeza que esse lado positivo vai acontecer. Então, é mais ou menos por aí. Boa noite ao Tiago, que também deve estar acompanhando a gente. Estamos aí para mais um bate-papo, né? E vamos ver o que nos reserva nesse mundo tão atabalhoado da 3D, que é os dias de hoje, né? Politicamente falando também. É isso aí, né, Pio? Quem já está no canal, já está entrando no canal, já está entrando na frequência da energia crística, né? Essa frequência maravilhosa, né? E também, pessoal, hoje tem novidade. Você sabe, depois que o Ades saiu, né? Deixou nós na mão, né, Ades? Você deixou nós na mão por opinião, né? A gente respeita, tá? Obrigado pelo tempo que você ficou no canal. Mas os Zé Celso ficou perdidinho, né? Aí, né? Então, nós tivemos muitos problemas técnicos. Muito obrigado por vocês terem tido paciência com o nosso canal, tá? Mas agora nós temos o Ender, né? O Ender já tem o seu canal, né? Tá aí embaixo, né? Como é que fala? Como é que chama o canal dele? Austin. House Evolution. É uma casa em evolução. Então, pessoal, ele que vai agora responsável pela apresentação, fazer a capa, tá? Preparar a live, tá? Agora é com o Ender, né? E também, pessoal, a parte de marketing, tudo é com ele também agora, tá? Agora não é com os excessos, ele vai ficar nessa parte técnica aí, tá? Nós vamos ficar, estão muito bem representados, vocês vão gostar. Vocês já conhecem ele pelo canal, não é isso? Não é isso, Pio? Exatamente. Mas eu estava falando até... Deixa eu tomar um pouco d'água aqui, só um pouquinho. Eu estava falando com o Wendel, né, aqui em off, a respeito dos nossos bate-papos e das informações que nós obtemos em Dáquila, né? E eu estava falando para ele, inclusive, sobre a questão da observação em que nós passamos no dia a dia. Você veja, eu estou, pelo fato de eu estar morando sozinho, numa chácara, tranquilo, tenho tempo de reflexão, está tudo tranquilo. Aí, quando eu saio, depois é óbvio que tudo isso somado, né, não adianta nada a reclusão ou o isolamento, se você também não mantém ativo o teu lado de observação. E somado aos conhecimentos que Dáquila vai nos oferecendo, aí a gente começa a ficar mais perceptivo
né, começa a ficar mais atento, mais, vigiando mais sobre o que está nos acontecendo. E aí você vai para a cidade, por exemplo, eu estou sozinho a 80 quilômetros de Curitiba, mas quando eu vou para Curitiba ou outra cidade grande, a gente percebe a diferença de energia que paira no ar, que está ao nosso redor. Por isso é que nós falamos assim, às vezes fala assim, parece uma persistência de falarmos sobre Dáquila, como Dáquila ela dá uma remodelada nas nossas energias, né? Então nós falamos insistentemente sobre isso, porque nós sentimos isso particularmente no nosso dia a dia. E não sou só eu, todos que vão a Dáquila e vai ter as suas experiências lá nas ACEAs e que entende o processo de ensino, de tudo aquilo, vai compreendendo e vai entendendo e vai se observando, vai se estudando o comportamento interno, vai aflorando, como se diz, é um novo renascimento para o mundo do conhecimento. Então, é nesse aspecto que a gente fala. A gente aprende, sim, se tiver a observação, se tiver a determinação, se buscar realmente, como disse o nosso irmão Bilu, buscar o conhecimento constantemente em todas as áreas, a que ponto nós estamos recebendo alguma coisa de benefício para nós do meio social, político, ou até que ponto nós estamos sendo enganados. Então, ou seja, no mínimo, a gente aprende que nós temos que realmente tirar a cabeça, tirar o corpo fora de uma matrix, porque tem espaço para se pensar de maneira diferente e para evoluir. Então, é sempre nesse sentido que nós sempre dirigimos, e a persistência do José Celso também, por exemplo, de estar aqui no canal falando sobre tecnologia da mente, sabe, alertando as pessoas, não importa se hoje é umas, depois duas, depois é 10, depois é 20, ou depois é 1000, não importa a quantidade, porque os nossos próprios irmãos já disseram, né, que nós damos um passo, eles dão 10 passos em nosso favor, né? Então, se nós estivermos atentos, estivermos realmente fazendo o que tem que fazer, nos preocupando conosco, porque a única maneira de você se conhecer é você se preocupando com você, é se amando, se entendendo, se procurando se entender, procurando todos os aspectos positivo e negativo, processando, transformando, né? Por isso que eu já estou com uma camisa aqui da Alquimia, né? Que é do nosso grupo lá de Dáquila também. Então, transformando, processando tudo isso, fazendo essa transformação alquímica do pensamento, das energias, e sabemos que também tem toda uma influência biofísica, bioquímica, biológica dentro do nosso corpo. Por isso, do conhecimento, temos que buscar, até mesmo para entender um mau estado que você está passando naquele momento, procurar entender o porquê daquilo físico e também no astral. Então, é nesse sentido. E essa evolução é muito gratificante. E gratificante ainda nessa persistência de estar na convivência com todas essas pessoas, né? O José Celso, o nosso mais novo companheiro ali, né? O Wendel, o pessoal do chat, que a grande maioria aí também são dimensionais, raras exceções, alguns novos que vão chegando, raras não, constantemente vai chegando alguém novo, vai procurando entender, vai procurando se conectar. Então, é esse o nosso caminho, não tem que ter nada programado, a gente tem que discutir tudo aquilo que se apresenta para nós naquele momento, e nós temos que dar conta disso daí, né? Podemos não dar uma resposta adequada com aquilo que a pessoa naquele momento está procurando, mas vai ter uma resposta, e através daquela resposta a pessoa vai atrás de outro conhecimento, de outra resposta, e vai montando também a sua coxa de retalhos. Então, é gratificante nesse sentido, né, José Celso? Estar sempre podendo participar e partilhar todos esses conhecimentos, né? Ô, Pio, eu vou fazer 71 anos no mês de novembro, né? E eu sou um pesquisador, já nasci naquela vontade de ver o mundo melhor, né?
ver o mundo, todos têm direito de moradia, sempre tive essa preocupação, né? De um mundo melhor, sem violência, que todos tenham comida em casa, né? Que a gente tenha a sua alimentação, né? Que não é justo, né? Uns com muitos, né? O excesso, né? E outros com nada, né? Então, e gastando só em armamento de guerra, é a sua, né? Principalmente você que é formação da área política também, geopolítica, né? Então, esse canal, Tecnologia da Mente, é aquilo, é a nossa cara, né, Vi? Porque nós aqui estamos com a mente aberta para toda a linha de pensamento e todas as habilidades, né? Então, nós estamos aprendendo com todas as habilidades e, principalmente agora, com o Ratanabá, com a tecnologia mental, nós pegando informação direto dos nossos miquinhos das estrelas. Então, olha o que esse canal está trazendo para ajudar a humanidade a passar essa fase tão difícil que nós vamos passar, que esse ciclo, né, de 5.125 anos, né, que começou agora, né, em julho. E a gente sente essa dificuldade, né, José, porque nós temos um conhecimento, assim, que as pessoas dizem ser um vasto conhecimento, né? Os que se pousam dentro das grandes academias, os doutores, né? Eles estão obtendo um conhecimento, no máximo ali, sinceramente, de 500 anos de Brasil, 1.000 anos de Egito, de Itália, 2.000 anos, 3.000 anos. Então, eles chegam ali, no máximo, as academias e as pesquisas científicas, ditas científicas, elas chegam, não que a gente não acredite, muito pelo contrário, a gente tem subsídios também em todos esses processos de ensinamento, de pesquisa, porém, nós temos uma criação muito mais antiga. E essa criação está vindo à tona. Um dos exemplos é Ratanabá. Estamos falando aí de bilhões de anos. E o triste de tudo isso é que as academias se debruçam em cima de 3.000, 4.000, 5.000 anos e fica naquela história assim, não, eu tenho esse doutor fulano, doutor cicrano, doutora não sei daqui, PhD disso, aquilo, que eles defendem, né, que a história é isso aqui e não muda, que a história da Bíblia, aí tem um pessoal que estuda teologia, uma série de estudos, daí sai aplicando aquilo, não, porque isso aqui, a verdade, parece que chegou ali em 2.000 anos, 3.000 anos, e parece que não existe mais nada além disso. Só que o nosso processo hoje, que a gente entende, que o nosso processo de dominação do povo, quando a gente fala existe uma dominação, ainda falo que a gente é da teoria da conspiração, que não existe domínio, que existe liberdade. Só que as pessoas ficam pregando uma liberdade enquanto elas estão numa determinada zona de conforto, estão com seu trabalho, seu salário, então eles estão bem ali naquele patamar, aqui nessa 3D, e para eles é tudo e não existe mais nada. Só que elas são escravas mesmo estando nessa zona de conforto que ela está, que ela pode botar o pé para cima no final de tarde, tomar uma cervejinha, elas acham que elas não são escravas, não. Agora, quando vão se deparar que existem estudos que comprovam que nós não nascemos para viver somente esses 80, até os 80 anos, ou até os 70 e começar a se entregar, agora é a morte, que é isso socialmente. Eu trabalhei com fisioterapia há muitos anos, e era sempre, eu via isso constantemente no meu dia a dia. As pessoas chegando aos 70 anos e ali já começando a desacelerar para se entregar para o processo de decomposição. E aí a gente descobre que nós não nascemos para essa decomposição, nós nascemos para aquilo que o nosso parceiro lá, o nosso irmão, que quer que o chamemos de irmão e de parceiro, que é o JC, que disse, eu vim para que tenham vidas e tenham vidas em abundância. Mas o que é vida em abundância? É morrer aos 70, aos 80, aos 90? Ou, no pior das hipóteses, ali aos 100 anos, olha que orgulho, vivi até 105 anos, sabendo que essa transição de vida que nós temos aqui na Terra, ela simplesmente é uma energia que não se estagna nunca, ela é contínua, ela continua, só existe os picos, onde a gente nasce,
cresce e morre, depois nasce de novo, cresce e morre, é só os picos, mas a energia é a mesma, é o mesmo fio que continua na mesma energia, e as pessoas têm dificuldade, porque daí algumas, né, alguns segmentos religiosos têm como aquilo como coisa demoníaca, que não existe de maneira alguma encarnação. E a pessoa não para tentar entender o que é, se existe ou não existe. Ela simplesmente está repetindo que a encarnação não existe porque o pastor lá falou para ela que não existe. E ela aprendeu com 5 anos de idade que não existe encarnação, ela chega aos 90, se entregou, ou 70, né? Se entregou, não interessa mais nada, vivi bem a minha vida. Tá? É um direito que lhe assiste de morrer no seu próprio pecado. Que, aliás, o grande pecado é esse, né? Morrer na sua ignorância, morrer sem saber que existe algo além disso que você aprendeu aqui, dita por alguém para te dominar. Aí as pessoas ainda têm, às vezes, a capacidade de chegar e dizer: eu não sou dominado por ninguém, imagina, que absurdo, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Tudo bem, quer acreditar que seja assim? Tudo bem. Não quer estudar, não quer aprender algo a mais? Então, continue dessa forma. Agora, os outros que estão interessados numa vida plena, numa vida abundante, numa vida próspera, vão procurar isso que o nosso irmão nos ensinou, né? A transmutação. Vamos estudar sobre a transmutação, acreditando ou não nela, mas primeiro, antes de tecer algum comentário, vamos dar uma estudada, vamos ver o que significa essa transmutação, né? Qual é o meu papel dentro de tudo isso? Se eu sou um dimensional ou não sou dimensional? O que é ser um dimensional? Eu também tenho que buscar. Eu tenho que procurar entender. Então, é esse o nosso processo, dentro dessa simplicidade do nosso canal aqui, é a gente estar sempre debatendo esses assuntos, né? E sempre muito tranquilo, coeso, com paciência, sem precipitação, e, principalmente, nós não abandonamos, quando a gente discute aqui se Cristo era assim ou era assado, nós não estamos discutindo, nós estamos falando de uma vivência, né? Quer entender ou não quer entender, é o problema de cada um. Porém, nós temos a obrigação, sim, de buscar todo esse conhecimento e procurar entender. Caiu, o Pio. O pessoal, o Pio está falando, né, sobre conhecimento, matriz, né? O pessoal, busca conhecimento. Aquilo que você acredite, busca conhecimento e a pesquisa, vai buscando, busca conhecimento, né? Vai aperfeiçoando aquilo que você quer para você, porque você ficar limitado só num conhecimento, que você ficar limitado, igual as matrizes que é o Emmanuel, que é o Cristo, tem que fazer tudo para nós, e nós ficar sentadinho, né? Que nós desencarnar, morrer, nós vamos para o céu, né? Basta você aceitar Jesus, você está no céu, já está garantido o céu. Vai esperando, pessoal. Não é assim, pessoal. Nada para no tempo. Nada para no tempo. Busca conhecimento, pessoal. Se Deus é movimento, né? Como você pode parar? Se você tem que movimentar. Pensa se você parar. Água é movimento? Tudo não é movimento? Então você tem que movimentar. O que o Bilu disse? Busca conhecimento. Buscar conhecimento, os parceiros passam para nós um direcionamento. Nós temos que correr atrás e colocar ele na prática aqui da 3D. E cada um com seu nível evolutivo, né? Mesmo que um vai desdobrar de maneiras um pouquinho diferentes do outro, mas todos estão no mesmo caminho, buscando conhecimento e evoluindo como pesquisador, né? Não pode ficar preso na matriz, como eu não fiquei. Eu nasci na católica, rezava o texto todo dia, né? E a missa, quando tinha oportunidade na cidade, ficar ouvindo o padre falar que morreu. Todo jeito que passava fogo purgatório, para queimar o leite da mamãe, isso que a gente ouvia na igreja, né? Queimar o leite da mamãe que mamou, que pecado. Olha pra você, que coisa, como é que eles criou o pecado? Né? Me sofri quando era criança, filho. Eu ia à missa, filho. O padre ficava falando lá, de todo jeito você tem que passar
pelo purgatório para o inferno. Se você fez o mal, é ruim, vai para o inferno, fica queimando o resto da vida, que Deus ruim, né? E o padre ainda falava assim, eu não esqueço dessa. Você tem que passar pelo fogo purgatório para ir do céu ainda. Tem que passar pelo fogo purgatório para queimar o leite que você mamou da tua mãe. Olha que pecado! Olha que coisa que é ridícula, né? Mas ele estava passando, o padre estava passando o que ele sabe, né? Entendeu? O que a católica passou para ele, né? O que ele aprendeu lá no ensinamento lá, né? E depois ele fala assim, agora se você é ruim, né, fez o mal, você fica eternamente queimando o fogo do inferno. Não, que Deus ruim, né, Pio? Isso me atrapalhava a vida da gente, né, o emocional. Puxa vida, que mundo que nós vivemos, né? Foi muito difícil. Você ia, agora passou, né? Eu vou só falar mais uma coisa aqui, Pio, eu vou passar a palavra para você. Antes, né? Depois aquele Papa Bento XVI, ele pediu para unir toda a linha de religião. Não sei se você lembra, ele teve uma evolução boa, né? O Bento XVI, aquele alemão, né? E está vivo, parece que está vivo, nem sei se está vivo até hoje, acho que não, né? Bento XVI, né? Ele pediu para unir toda a linha de pensamento e ele conseguiu. E daqui para cá você não vê muitas das igrejas evangélicas nem os católicos ficar falando de outras linhas de pensamento. Ele conseguiu uma boa obra para toda a humanidade, né, Vitor? Exatamente. Nós temos aí, José Celso, inclusive nessa linha do conhecimento, né? Tem muita gente que se diz católico, por exemplo, mas ele não tem, às vezes, a noção, por exemplo, se você for perguntar, ele não tem a noção de quantos papas nós tivemos na igreja, né? Mas é católico. Tem muitos que, às vezes, não entendem nem a hierarquia da Igreja Católica, como que é a hierarquia da Igreja Católica. Tem muitos que não sabem o que é um rito, né? Eu digo por experiência própria, porque eu já ajudei muito também na igreja lá, na época que tinha os coroinhas. Eu nunca fui coroinha, mas sempre tive ajudando, né, de uma forma ou outra, por fazer parte de uma comunidade. Tem católico que não sabe a denominação de santos. Tem católico que não sabe, por exemplo, a denominação de Maria. Por que Maria, Fátima, Lourdes, Maria das Dores, Maria da Conceição, Maria, e é Maria por todos os cantos. Não tem a noção o porquê de todas essas denominações, ou mesmo a comparação de muitos santos com várias outras segmentos religiosos, por exemplo, que tiram alguns santos e muda de nome e tem outros segmentos religiosos, né? E assim por diante. Agora, como que você pode viver num mundo onde você não tem esses conhecimentos, mas acredita piamente, né, de que uma única pessoa, porque ela estudou, ela chega para você e determina: você é bom ou você é ruim? Você está pecando ou você não está pecando? Uma pessoa determinar aquilo que você é ou deixa de ser, é nesse sentido. E quando eu até discuto, às vezes, com alguns amigos sobre o pecado que eles tanto falam, que a gente pratica e pratica pecados, eu discuto exatamente nesse aspecto. Qual o pecado? O que é pecado? Qual é o pecado maior que não aquele de não ter conhecimento daquilo que me rodeia? Ou daquilo que faz parte do meu mundo interior? Ou mesmo de saber que Deus não está a uma distância de mim, e sim dentro, exatamente dentro de mim. E o que vai além, como que eu posso não acreditar que todas as ações que coordenam o mundo é Deus que coordena, é o Deus que está dentro de você, é que você está determinando tudo aquilo que está acontecendo. Ou você aceita aquilo que está acontecendo, ou você muda o paradigma daquilo que está te acontecendo. Se você não mudar, não se preocupe, porque, literalmente, Deus não vem aqui mudar os seus aspectos, é você que muda. E aí você falou, por exemplo, da Igreja Católica, dos papas, que tem as encíclicas, que eles estudam, você veja, é uma política. Eles se reúnem, né, num grupo
que não retrata ao povo, porque o povo está trabalhando, precisa trabalhar para sobreviver. Esse povo estando trabalhando, e eles estão numa sala com ar refrigerado, com vinho, com comidas, e estão lá decidindo os desígnios de Deus para a vida das pessoas. Agora, que culpa a pessoa que está lá no campo, carpinando lá para sobreviver, tem de saber se está pecando ou não, porque teve um grupo privilegiado que decidiram os desígnios dela lá atrás, num lugar fechado. E depois unifica aquilo e distribui, que a gente chama das encíclicas, né? Ou até aquele missal, né? O missal, que determina até como vai ser as missas, e são todas iguais, em todas as igrejas, com o mesmo papelzinho, os mesmos hinos, as mesmas músicas, entendeu? Um grupo decidiu para você aquilo que você vai, que quando você vai, né, entre aspas, de encontro ao Deus, você vai consumir aquilo que já foi pré-determinado por outro homem. Tanto é que a gente também não entra só com a crítica destrutiva, né, mas a crítica do conhecimento em si, que alguns papas foram bons, sim, porque são homens, né? Porque é dito lá atrás que a minha igreja é santa e pecadora, né? Tem escrito isso lá. Então, alguns papas que mudaram alguns desígnios da igreja, eles tinham esse lado mais humano, em proteção do humano, tal. E tiveram outros papas que mandaram queimar mulheres. Tiveram papas que incentivaram a guerra, tem papas que aboliram todo esse tipo de agressão. Então, ou seja, não é o Deus que está lá, é um que se diz representante, né, de uma hierarquia, de uma organização que vai determinar os desígnios daquilo que vai ser passado ou repassado para as pessoas. Então, as pessoas têm que procurar entender isso daí. E, da mesma maneira, essa leitura, quando a gente fala em buscar conhecimento através do nosso irmão ali, do nosso irmão Bilu, a gente está falando exatamente nisso. Vamos buscar o conhecimento na política também. E tanto é que, você veja, eu não vou citar nomes, mas eu teve no canal um amigo que se referiu, por exemplo, fazendo tecendo, né, um comentário a respeito, por exemplo, do possível futuro prefeito de São Paulo. E teceu um comentário, mas ele está vindo assim porque ele não tem noção de como funciona o sistema. Né? No começo é bom, ele vai romper e tal, mas se ele entrar lá, o sistema vai engolir ele. Mesmo sendo um parceiro que pensa compactua das mesmos ideais que eu já penso um pouco diferente dele. Eu penso que nós temos aí os parceiros que também, de uma certa forma, estão dando uma ajuda, não interferindo na sociedade, porque quem vai decidir é o povo que vai escolher, mas que ele interfira e que eles estão apresentando um nome ou outro, né, até mesmo para justificar essa cultura aqui da Terra, para que essa pessoa, através dessa pessoa, a comunidade como um todo tenha uma mudança de paradigma, uma mudança de pensamento e começa a pensar de uma maneira diferente. É uma mudança de comportamento, até de conscientização. Então, eu vejo como forma positiva, ao contrário do que foi dito, de que essa pessoa pode, sim, ser um dos instrumentos. Não é assim que também a igreja fala? Deus usa as pessoas para levar as suas novas? Então, eu acredito que isso deve ter sido assim. E há exemplo que eu falo exatamente de São Paulo, que é um fenômeno que surgiu. Esse fenômeno surgiu do nada? Não, ele surgiu através de uma energia também que está aí circulando pelo universo. Essa energia concentrada numa pessoa, ela mexe com toda a frequência das outras pessoas acabam por entender uma nova visão, um novo segmento, e pode sim mudar os desígnios de uma sociedade como um todo.
Então, você veja, eu já observo algo mais positivo nesse tipo de posicionamento e de observação daquilo que vem acontecendo. Estou falando da política, porque nós também temos, por obrigação, entender também de política, mesmo porque, José Celso, aí cá entre nós, fala assim, eu não sou de direita, não sou de esquerda, eu não sou... Mas também tem uns ditados ali que diz, ou você é frio, ou você é quente. O morno será vomitado. Então, ou seja, eu estou falando de uma instituição que eu tenho um verdadeiro carinho, um verdadeiro apreço, porém, eu penso dessa maneira. O que se passa dentro de qualquer organização, seja ela qual for, ela tem cunho político, sim. E tem que ter posicionamento também. Não é questão de direita e esquerda, mas sim de perceber, né, através dessas energias, o que está nos sendo apresentados para que as mudanças ocorram a nível coletivo. Então, é dessa maneira que eu penso que nós temos que abrir a nossa mente para ter essa ampla leitura de tudo que nos rodeia, né? Você Concorda? vê que, sim, sobre a evolução, né, e ser pesquisador, né? É muito lento porque está preso na matriz, né? Você vê lá atrás, né? A mesma Igreja Católica tinha oferenda de sacrifício de coisas aí, até parece que teve até de humano, né? Ser humano. Então, acho que animal tinha, né? Que tudo é ser vivo, né? Eu acho que isso também nasceu foi da Igreja Católica, não foi? Porque a Umbanda usa muito essa parte, às vezes eu usava, eu não sei se usa até hoje, mas eu acho que começou na Igreja Católica, não foi? Você que é um pesquisador também, né? Eu, da Igreja Católica, necessariamente, eu não posso precisar da instituição, mas que, assim, alguns casos em que, particularmente, são coisas que você não pode comprovar cientificamente, mas são coisas vividas, né? Coisas vividas. Eu convivi com várias pessoas, né, de posições, né, dentro da igreja que tinha esse viés, assim, não chegou a tanto, mas era muito próximo, assim, de se usar energias lá fora para resolver problemas pessoais, entendeu? Agora, essa do sacrifício, eu posso dizer por estudos mesmo que o próprio os Incas, que era um povo, você veja bem, era um povo também evoluído, e é um povo que também tinha essa questão de sacrifício humano, né? E aí, se você começar a fazer uma pesquisa, você vai ver também que esparramado pelo mundo, algumas aldeias também tinham. E comportamentos bizarros. Além desse, tinha também, que foi recentemente explanado pela Isani, né, aquela índia, que ela já esteve, inclusive, lá nos etnias, e ela viu um vídeo dela esses dias falando que ela viu, né, que era cultura de enterrar uma criança viva, né? Ela viu. Então, eu estou repassando. Só que daí, como que funciona? Apareceu um humano gerando uma energia diferente, que foi ela, né? Que é ela, que está na aldeia lutando pela vida das pessoas, defendendo e não concordando com esse tipo de cultura, e ela combate. E agora não se faz mais lá na aldeia dela. Então, você veja, nesse ponto é que eu quero chegar. Uma pessoa que, ao invés da gente chegar com uma crítica destrutiva, porque não vai conseguir, ou porque não, eu não vou jogar essa energia negativa, eu vou jogar essa energia no ponto em que essa pessoa vai conseguir, sim, os objetivos e para melhor, para as coisas positivas, para essa construção. Então, é nesse aspecto que eu me refiro. E é claro que hoje também nós sabemos que ocultamente, né, tem muitas instituições ocultas, ditas ocultas aí, que ainda tem esse modus operandi. Agora, de onde veio? Se nós temos aí uma dominação de 13 mil, 14 mil anos atrás, que são dos povos Anunnakis, e que eles
precisam de muita energia, é óbvio que está até previsto para estourar aí até grandes passagens secretas, né? Moradas secretas aí, onde muita coisa vai se revelar com o tempo, porque utilizam, sim, desses pontos negativos aí de vidas humanas para atingir os seus objetivos pessoais e de dominação de todo um povo. E para isso, para mexer com esse tipo de coisa, é claro que mexe com uma energia. Você imagina o sacrifício de uma única pessoa, a quantidade de energia que não é gerada em tudo isso, só que utilizada exatamente para um processo de dominação, né? Um processo terrível que, em pleno século XXI, já deveria ter sido ultrapassado já há muito tempo. Então, é nesse aspecto. É claro que eu continuo estudando e continuo observando e tentando descobrir o que tem de mais macabro, que eu sei que tem muita coisa, o que tem de mais macabro atrás de tudo isso, que esconde as verdades das pessoas simplesmente no intuito de dominar as pessoas, ao invés de libertá-las, né? E eu sou a favor da libertação total da pessoa, e não da escravização. Ô, Pio, por aí, né, o conhecimento, buscar o conhecimento é importante. O pessoal que fez isso lá atrás, para eles estava tudo certo. Estava atendendo um Deus mentiroso que a maior parte hoje conhece até hoje, que são os Anunnakis, né, que passaram como Deus, né, engana até hoje como Deus, né, e aí nós não queremos nem saber se esse Deus que nós conhecemos é Deus verdadeiro ou não. Não pesquisamos a nossa fé, né, e não aceita quem está buscando conhecimento, né, a sociedade está desse jeito. Mas nós, breve, eles estão atrás de nós, porque não tem outra saída, o sofrimento vai ser muito grande pelo ciclo que está começando agora, e infelizmente na 3D é só pela dor, né, Pio? Exatamente. Por isso que eu até, hoje até coincidentemente, eu coloquei a nossa camisa aqui da Anomalia, né? Aqui. Que eu... né? Anomalia do Atlântico Sul. Eu eternizei ela na camisa aqui, na nossa camisa da alquimia, exatamente por isso, né? Porque eu estava falando com o Wendel, né? Que você veja, eu vivi muitos anos e deveria ter aprendido nas escolas lá atrás sobre esse processo da alquimia que hoje eu estou aqui defendendo, né, aprendendo cada vez mais aos 60 anos de idade, coisa que eu deveria ter visto lá atrás, quando criança, né? Eu deveria ter aprendido sobre alquimia, eu deveria ter aprendido sobre um processo da energia, que é essa anomalia que vocês viram aqui, azul, que está localizada ali no Mato Grosso, que ela se movimenta no universo, que é realmente uma energia muito forte e que interfere na cabeça das pessoas, interfere no comportamento, interfere na energia das pessoas. Aí a gente tem que buscar esse conhecimento. Você não pode passar, assim, sabe, passar batido por esses fatos que estão acontecendo e fazer de conta que nada está acontecendo, ou mesmo ficar se lamentando, que eu sempre falo, quando você não conhece, é mais ou menos como um desenho que tinha no passado, que eu achei quando era criança, que era o Lip Hard, que era o leão e a hiena. O leão todo positivo, você vê como o sistema, o GO, ele consegue fazer essa dominação nas pessoas, né? Usava o leão positivo, que chamava o companheiro, Hard, vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso, vamos correr, vamos fazer... E a hiena negativa, sempre reclamando, céus, azar, não vai dar certo, não sei o quê. Você entendeu? Então, o sistema mesmo sabe. Só que nós, como seres humanos, nós deveríamos ter aprendido tudo isso lá atrás, nos colégios. Não nesse sistema aí de aprender 1 mais 1, 2, tal, é importante, mas não é só isso. Porque você não desenvolveu o teu intelecto, você não desenvolveu a tua glândula pineal. Nem quem que falava em glândula pineal, que é a nossa antena principal e que conecta toda essa energia com essa anomalia, que conecta
com todos os signos astrais que estão por aí, de Leão, signo, constelação de Virgem, e assim por diante, as constelações que tem no céu, para entender o processo até mesmo do Caibalion, tudo que é em cima e embaixo, tudo está em vibração, tudo está em movimento, tudo vai e volta. Então, é nisso, sabe? Não é demais a gente falar que não tive esse conhecimento quando pequeno, tinha as desconfianças naturais da minha própria energia, da minha própria essência e do meu Deus, que eram as desconfianças, por onde quer que eu passasse, né? Seja ela por caminhos onde eu frequentei na gnose, seja na igreja católica, seja na evangélica, seja lá no espiritismo, onde passei, seja na Umbanda, onde passei, e sem crítica nenhuma a nenhuma delas, mas tirando simplesmente só os pontos positivos, trazendo para mim informação e o meu crescimento. Porque eu tenho certeza que se estão ultrapassados no conhecimento, e eu tive esse privilégio de estar indo buscar e conseguindo alcançar novas informações, lá atrás também essas pessoas também vão mudar. Se não por amor, como eu estou fazendo, que faço por amor, vai ser pela dor. E nós somos sabedores, né, José Celso, que a qualquer momento, estamos falando de coisas muito próximas, né, pode haver aí um processo de conscientização coletiva. Só que para essa conscientização coletiva vai acontecer também muita coisa de pessoas que não vão aceitar e pode também cair em desespero ou suplantar, digamos assim, né? Porque vai acontecer. Ou a humanidade desperta conscientemente para um mundo novo, para um mundo diferente, para um mundo ao qual nós fomos criados, que é para a eternidade, ou elas vão pagar um preço muito caro. Por isso que fala muito aí sobre esse apocalipse, sobre o ranger de dentes. As pessoas sabem, só que muitos querem virar as costas. Tem muitos ainda que ainda preferem as aparições de internet, preferem mostrar as dancinhas, continuar insistindo, mostrar dancinha, desfilar com cerveja na praia. Então, tudo bem, é um direito dela, só que as mudanças, elas virão de qualquer maneira, né? Essa que é a verdade. Ô, Via, no nosso canal tem muita gente que igual nós, né? Aprendemos também nas linhas de pensamento religiosa, né? Nós ficamos lá o tempo necessário, mas lá mesmo nós já éramos pesquisador, né? Nós seguíamos a Igreja Católica, a Evangélica, a Espírita, mas nós já éramos pesquisador, nós já estávamos questionando aquilo que a gente estava aprendendo lá, né? E aí a gente vê muita gente aqui no chat que também foi pesquisador, mas foi evangélico, ou às vezes ainda é evangélico, tá? Gosta de grupinho, aquela corrente, tal. Assiste seu culto, ou sua missa, e vai para casa calado, porque se falar qualquer coisa do conhecimento como pesquisador, no momento ainda, eles não vão aceitar, né? Não está aceitando ainda, mas não está próximo de aceitar, e essas pessoas que estão lá dentro vai ajudar muito, despertar muitos dimensional, né? Porque às vezes são pessoas linha de frente na igreja, né? Ou no evangélico, ou espírita, cadecista, sei lá o que for. Então, essas pessoas que estão lá e estão buscando conhecimento, na hora certa, vai ajudar a despertar muita gente, né? Muito dimensional. Exato. Tem muito ainda, José Celso. É por isso que eu acredito sempre aquela história ali que a gente sempre falou, assim, nos bastidores da família, né? Eu ainda acredito no ser humano. E nós temos que acreditar. Lógico, nós temos todo um trabalho em que fala, você tem que se desenvolver, ter o autodesenvolvimento, procurar o teu desenvolvimento individual e procurar a todo custo. Mas eu acredito, sim, na essência do ser humano e acredito que vão se despertar, sim. Mas, em contrapartida, eu também sei que tem muito dimensional que, de repente, pode também se enroscar na beira do caminho, porque você sabe que existe uma briga de ego, né, muito grande. Então, em pessoas, quando, assim, você se depara com alguém que
teve um crescimento e que aquilo cresce no peito dela, que ela estufa o peito e que começa a ter muita segurança de si, ela está propenso também a ter os seus tropeções. E quando você tropeça num patamar maior, a tua queda também é maior. Então, eu acredito também que nós vamos ter até, deve ter alguns dissabores até com amigos que, por um acaso ou outro, não estiver atento aos mínimos detalhes, inclusive na simplicidade de se buscar o conhecimento, de se buscar os fatos, de se respeitar a tudo e a todos através da simplicidade. Simplicidade não significa simplório, né? É do simples, é respeitar tudo e a todos e tocando a vida tranquilo, sempre observando, sempre estando atento. A observação é uma das coisas que você nunca vai poder deixar de lado. Então, a vigília, você vai ter que estar sempre vigiando. Caso contrário, pode também perecer a exemplo dos que não saíram da caixinha também. É aquilo que foi dito por muitos dos nossos companheiros, né? Você pode sair de uma caixinha, né, de uma matrix, e entrar em outra. Não se iluda. E a outra, se você tem dificuldade de sair dessa caixinha, você imagina a dificuldade que terá de sair de uma outra caixa na qual você entrou e o teu ego calcificou e solidificou você ali. Aí é complicado. Aí sair de uma caixinha da Matrix já é difícil, você imagina sair de uma segunda, principalmente naquela onde se fala, agora eu estou evoluído. Aí é que o bicho pega. Então, essas observações que a gente tem que estar sempre atento, como um despertar aí de consciência, né? Ô, Pio, nosso apresentador misterioso agora, né, vai ler o chat para nós, né? Isso. Né, Wendel? Vamos lá, o Wendel. Olha o seu retorno. Pode ler o chat pro pessoal, Pio. Você consegue fazer? Consegue ler o chat aí? Deixa eu ver aqui. Vai colocando na tela, dá para você ler da tela, Pio? Tô colocando na tela aí. Estou aqui, tem o Henrique. Eu vou lendo aqui nessa aqui, se faltar alguém, daí você acrescenta lá. O Henrique Eleodoro dos Santos, legal, uma live. Boa noite, Henrique. A Juraci Consolação, boa noite. A Silvia Mendonça, boa noite a todos. House Evolution, boa noite a todos. Deixe seu like, se inscrevam no canal. O House Evolution já ativando aí. Tecnologia da Mente, também pedindo. A Dioneide Mendes, que beleza de live, estou adorando. Obrigado, Dioneide. É sempre um carinho muito grande poder estar aqui dividindo, né, e somando também ao mesmo tempo com vocês as informações. Esse JF15, 2U, 2U, 2I, eu não sei como interpretar isso aí, depois me escreva lá. Boa noite, Pio, boa noite a todos. Pio, o que acontece é que tudo gera em torno do conforto. É verdade, não gera tudo necessariamente em torno das pessoas que tomam consciência, né? Então, tem esse detalhe. Eu tenho certeza que você, como está também nesse campo do estudo dimensional, eu acredito que você também não deve atuar mais dessa maneira. Então, quando a pessoa não obtém o conhecimento, sim, tudo... estou confortável, então tá bom, é a zona de conforto, né? Mas eu acredito que os dimensionais, eles pensam que um pouco diferente, né? Eu penso isso. E daí o Maurício Valente, boa noite a todos. Daí o JF ali escreveu de novo ali, os laranjas que trabalham para o GO já testaram a inteligência de alguns em 2008 e viram que esses alguns
não sabem nem fazer uma pergunta inteligente. É verdade. O GO, eles sabem muito bem fazer, só que eles têm essa dominação pelo lado do mal, né? Você imagina se o GO hoje trabalhasse para o lado do bem e ajudasse, por exemplo, o desenvolvimento dos dimensionais. Acredito que nós estaríamos num patamar muito elevado. E eles não têm outra saída, né, Pio? Eles não têm outra porque saída. Agora, ou eles partem para o lado do bem, né? Então eles vão perder o corpo físico deles também, né? Exatamente. E a gente tem que prestar atenção, porque os GO, a gente não pode menosprezar, porque qualidade de domínio eles têm. Simples assim. Essa evolução que nós chegamos aqui hoje, nós não podemos levar as coisas só para o negativo. Para nós chegar onde nós chegamos hoje, quem trouxe essa tecnologia de evolução? Eles. Exatamente. Um anel aí com muita evolução, né? Exatamente. Até então, o corpo, por isso que né? Até esse corpo que nós estamos nele, que teve que fabricar um corpo, né, poderoso para receber a alma dos dimensionais, são eles, né? Junto com os exatamente, eles modificaram. Então, a gente tem que ter assim uma certa complacência, né? Quando a gente fala assim dos Anunnakis, a tendência que existe de derrubar tudo, né? Acabar com tudo, mas na realidade existe um lado compreensivo de que houve uma mudança genética em nós, feita pelo irmão Enki, né? E que nos transformou num ser de sentimento. E pelo fato de ter sentimento, a gente tem um certo apreço, eu particularmente, eu tenho um apreço pelo Enki, falando aqui abertamente assim, mas é claro que observador de que ele faz parte de uma família de que tem pessoas que não nos gostam, né? Mas, como eles também precisam de arrego, se não nos causarem mal para frente, tudo bem, né? Vamos estudar. Por isso que eu falo, tudo é questão de política também, né? Vamos negociar. Todos são Silmara... filhos desse vereador, né, filho? Todos são filhos desse vereador. Está no estado exatamente. E entendendo muito bem também, né, José Celso, que nós somos filhos do Criador pelo fato dele nos criar nesse sentido, né? Mas existe um ser maior ainda, né, ao qual nós devemos reverência, inclusive a mesma reverência que eles também devem, mas eles também devem prestar contas a esse outro grande Criador do universo, pelo fato de ter nos causado tantos problemas no decorrer de toda essa existência aqui na Terra. Quando eu falo existência, é a existência de milhares e milhares de anos, né? Então, ou seja, eles têm um lado bom dessa nossa criação, mas também eles carregam consigo uma dívida. E eles vão ter que prestar conta, mas aí não somos nós que vamos prestar conta. Nós só vamos prestar conta daquilo que nós fizemos de errado e deixamos de fazer ali atrás, né? Que nós poderíamos ter mudado o curso da história também. Mas é assim que caminha a humanidade. A Silvia Mendonça fala, verdade, concordo plenamente. Parabéns, mestre Pio. Imagina, obrigado pelo carinho, Silvia. Mas, mestre, nossa, é algo assim bastante grande, né? Eu tenho assim o privilégio e o prazer realmente de poder partilhar, sabe? Mas pode ter certeza que eu estou aprendendo muito a cada vez que eu partilho com vocês. Que bacana a camisa da Anomalia do Atlântico Sul, linda. Obrigado, essa camisa realmente é muito bonita. Ela é ouro puro. E o José Celso também é do mesmo grupo nosso lá, orgulho de fazer parte dessa alquimia. E os que eu tenho aqui são esses, não sei se você tem mais alguns aí. Acho que não, acho que é só. Pio, então nós já vamos para as considerações finais, né? Isso. Bom, de qualquer forma, eu agradeço prontamente aqui, mais uma vez, poder estar aqui. Agradeço pelo dia, que o dia foi lindo hoje também, então um dia quente, então um dia gostoso aqui onde eu estou, bem tranquilo, que aqui eu nem uso estúdio, aqui é só na sala, mesmo não precisa, porque não tem som de carro nenhum, não tem som de avião, não tem som de nada. E é um agradecimento profundo pela vida, pela existência, pela essa energia positiva, pelo pessoal do chat, a todos eles, impreterivelmente,
a você, José Celso, e ao nosso novo parceiro Endo, que está conosco ali, e gratidão mesmo por todo esse processo de trabalho e essa partilha aí com todos. Tá vendo, Pio? Tá vendo? O apresentador já resolveu o problema. Nós estávamos com um problema sério de imagem, né? De áudio, né? Você vê que a gente fez a live sábado, eu não tive como entrevistar o Astacherran, né? Foi ao vivo, né? Porque eu estava escutando, né? E eles não estavam me escutando, né? Nem o Roberto, né? Então o Roberto, só ele que fez a live, né? Com o Astacherran, né? E eu só ouvindo normal, né? Mas não estava me ouvindo, né? E agora nós temos um técnico, né, pessoal? Acredito que isso não vai repetir mais, né? Que bom. É bom estar aqui com vocês. Beleza? Então, obrigado. Pessoal, amanhã às 19h30 tem amanhã às 19h30 o Luiz Rocha, tá? É a live que ele ia fazer ontem, domingo, mas problema técnico também, exatamente. Não consegui colocar a live no ar. Então, ele vai fazer essa live na terça-feira, amanhã às 19h30, e ele vai falar sobre a primeira viagem dele a DAC, né? Você encontrou com ele lá, né, Pio? Nós encontramos com ele lá, né? Então, ele vai falar a experiência dele, como aconteceu essa viagem, como ele deslocou da cidade dele, né, na divisa da Amazônia, dentro da Amazônia, da Grande Ratanabá, né, que ele mora, né? Foi de carro, né? Demorou mais 2 dias para chegar, parece que foi isso que ele falou. Então, amanhã ele vai falar tudo e contar tudo como foi a experiência. Às 19h30, pessoal. Beleza? Maravilha. A informação é sempre muito, muito bem-vinda, porque a gente sempre aprende muita coisa. Às vezes a pessoa pensa que ela é simples, que não tem nada para acrescentar, mas não é, não. Todos nós temos alguma coisa para acrescentar. É só externar isso de maneira bem verdadeira, que tem muita coisa ainda para somar. Eu ainda quero aprender com muita gente que participa aqui do chat aqui e que uma hora ou outra vai poder dar a sua experiência aqui também. Beleza. Né? Um abraço, Luiz Rocha, né? Um abraço a todos, né? Um abraço quem participou do chat, muito obrigado. Quem não fez o joinha, dá tempo de fazer o joinha, né, pessoal? E aí? No canal, nós vamos melhorar, tá? Nós vamos crescendo junto com vocês, tá? Nós estamos aprendendo junto com vocês, tá? Nós estamos gerando essa frequência cada dia expandindo para o universo, né? O sistema Terra, todo o universo, né, Pedro? Né? Exatamente. Então, obrigado, Wender, obrigado, né, por essa parceria, tá? Uma boa noite a todos, até amanhã às 19h30.